Este caso de 2003 é muito inusitado. Um homem com uma bomba em seu pescoço está desesperado pedindo ajuda. Por que ele está com essa bomba? Quem colocou? Vocês acreditam que este mistério só foi descoberto através de um outro caso? Me acompanhem para saber o que aconteceu. Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. O nosso caso de hoje parece mais um filme de Hollywood, por ser muito estranho, por ser muito bizarro, mas o que eu posso falar para vocês é que me acompanhem o vídeo todo para conseguir entender, porque através de um caso foi que descobriram quem foi, o que aconteceu e o que é o Pizza Bomber. Então, antes de mais nada, já deixe o seu like, que vai me ajudar muito na divulgação, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vou deixar aqui na descrição a playlist do Investigação em Série para que vocês possam maratonar os outros vídeos que já tem aqui no canal. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. No dia 28 de agosto de 2003, era um dia tranquilo e normal para os funcionários de um banco que fica localizado na Pensilvânia. Mas por volta das 2:30 da tarde, um homem entrou nesse banco, pegou a fila e ele estava chupando um pirulito. Quando chegou sua vez, foi até o caixa e deu uma nota. Quando o caixa leu o que estava escrito, estava exigindo $250 mil. E nesta nota estava avisando que ele estava com uma bomba e explodiria em 15 minutos. Então o valor de $250 mil deveria ser entregue dentro desse horário. Lógico que a pessoa que estava no caixa ficou desesperada. Ele não conseguiu abrir o cofre, então ele deu ao homem uma bolsa que continha o valor de $8.702. Depois que ele recebeu esse valor, ficou bem satisfeito. Testemunhas disseram que ele saiu do banco bem confiante e estava balançando sua espingarda e a sacola que recebeu o dinheiro. Assim que ele saiu do banco, eles ligaram para a polícia e foi informado que um homem saiu com uma bomba no pescoço. Esse homem que assaltou o banco se chamava Brian Wells. Ele nasceu em Warren, Pensilvânia, e em 1973, quando era estudante do segundo ano de apenas 16 anos de idade, largou os estudos e foi trabalhar como mecânico. Muitas pessoas falaram que ele era um cara simpático, carinhoso com a mãe, responsável e muito inocente. Na época do caso, ele estava trabalhando como entregador na pizzaria Mamma Mia. Cerca de 15 minutos depois que ele deixou o banco, a polícia encontrou o Brian do lado de fora do seu carro em um estacionamento. Quando um dos policiais foi algemar Brian, ele disse que estava com uma bomba e que não tinha controle dela. Um dos policiais rasgou a camiseta de Brian e viram que ele tinha um dispositivo preso em seu pescoço. Ele demonstrou que estava muito calmo, falou que realmente não tinha controle dessa bomba e que precisava de chaves para se livrar o mais rápido possível. Brian disse à polícia que 3 homens negros não identificados que colocaram essa bomba em seu pescoço. E disse também que deram a espingarda em formato de bengala e disseram que o matariam a menos que ele cometesse o roubo e concluísse várias outras etapas. A bomba era um colar com dobradiças que funcionava como uma grande algema ao redor do pescoço dele. 4 buracos de fechadura sobre o queixo e uma seção retangular que continha 2 bombas de cano e 2 cronômetros de cozinha. Um cronômetro eletrônico pendurado sobre o peito, o dispositivo tinha várias chamarizes como fios desconectados, um telefone celular de brinquedo e adesivos com avisos enganosos. E, gente, a polícia ficou realmente sem entender esse caso, igual eu fiquei quando descobri. Mas os policiais, vendo aquela situação, eles começaram a limpar a área onde eles estavam para que ninguém saísse machucado. E naquela época esse caso ficou muito conhecido. Então não demorou muito para que as emissoras de televisão chegassem no local e teve transmissão ao vivo. Logo em seguida, o esquadrão antibombas foi chamado. Mas eles demoraram muito para chegar. E Brian escutou um bip e começou a ficar cada vez mais assustado e pediu muito socorro. Só que 3 minutos antes da chegada do esquadrão antibombas, a bomba detonou e abriu um buraco do tamanho de um punho no peito de Brian e ele morreu em segundos. Uma curiosidade que encontrei nessa parte foi que, além de Brian ser explodido ao vivo, também foi decapitado para preservar a bomba. E para fazer isso, não consultaram a família dele. Gente, eu sei que até aqui parece que a história acabou, ele morreu, pegaram a bomba e acabou. Só que não, a história está apenas começando.
O cadáver de Brian foi encontrado com 9 páginas de instruções escritas à mão dirigidas a Bom Stage, que significa refém de bomba, dizendo para roubar o banco. Nas instruções tinha um caça-tesouro. Gente, essa parte é bizarra porque era uma lista com uma série de tarefas que eram literalmente cronometradas de coletas de chaves que atrasariam a detonação e desarmariam a bomba. Ele também avisou que Brian estaria sob vigilância constante e qualquer tentativa de contato com as autoridades resultaria na detonação dessa bomba. Haja agora, pense mais tarde ou você morre. Isso foi rabiscado na parte de baixo das instruções. A polícia foi investigar toda essa situação, todo esse caso para entender o que realmente foi isso. E nesse caso é necessário ligar os fatos. Então os investigadores foram até a casa de Brian vasculhar para ver se eles encontravam alguma coisa, algo que ligasse todo esse caso. E eles encontraram uma lista com o nome de 2 prostitutas. Só que o mais estranho é que a família de Brian não conhecia essas 2 mulheres. O nome de uma delas é Jessica Hupsik. Ela conhecia uma pessoa chamada Kenneth Barnes. Gente, essa pessoa que eu acabei de falar para vocês, o Kenneth Barnes, eu preciso que vocês gravem esse nome porque mais pra frente vai ter tudo a ver com a história. Vamos então voltar no tempo. O Brian, como falei para vocês, ele trabalhava em uma pizzaria como entregador e ele trabalhou lá por 10 anos. Então, no dia 28 de agosto de 2003, antes de roubar o banco, a pizzaria que o Brian trabalhava recebeu uma ligação de um telefone público. Foi o dono que atendeu essa ligação e ele não conseguiu entender o que o cliente queria. Então ele passou o telefone para o Brian, que no telefonema falaram para entregar 2 pizzas. E o endereço que foi passado foi de uma torre transmissora de televisão que fica localizada em uma estrada de terra. De acordo com a polícia, o Brian sabia de todo o plano de assaltar o banco. A única coisa que ele não sabia e ele descobriu no local foi sobre a bomba. Ele achava que a bomba era falsa e que serviria como um álibi se ele fosse pego pela polícia. Então era meio que para se safar da polícia. Uma coisa que a gente pode achar estranho é: se o Brian sabia de todo o plano, por que colocaram uma bomba de verdade nele, se ele era cúmplice? Eu fui atrás dessa informação e descobri que era para reduzir o número de testemunhas. Então decidiram matar o Brian. E também teve 2 testemunhas que disseram que o Brian falou desse roubo um mês antes. A família de Brian não acredita nisso. Eles acham que o Brian foi abordado por alguém estranho com uma arma e ele foi obrigado a fazer tudo isso. Ainda naquela investigação, não tinha evidências de como foi colocada a bomba nele, eles não sabiam de nada ainda. Mas o que a polícia desconfiava é que teve uma luta e 4 pessoas estavam envolvidas. Agora o nosso caso entra em um patamar bem sinistro, porque tem toda uma história, tem todo um contexto e eu vou falar quem são essas 4 pessoas. O nome dessas pessoas são Kenneth Barnes, Marjorie Armstrong, William Anse Holstein e Floyd Arthur Stoughton. Vou apresentar a vocês cada um deles para depois incluir nessa história. Kenneth Barnes era um reparador de televisão, aposentado, traficante de crack e companheiro de pesca de Marjorie. Marjorie Armstrong, mas o apelido dela era Maggie. Ela era linda, inteligente, talentosa, esperta, também era herdeira, mas foi negligenciada pelo pai. Tinha tudo para ter um futuro brilhante, mas tinha um histórico de sofrer de múltiplas doenças mentais, incluindo transtorno bipolar desde o início da adolescência. Mas todas as doenças mentais eram mal diagnosticadas e tudo foi piorando quando foi ficando mais velha. Em 1984, ela atirou em seu namorado Robert Thomas 6 vezes enquanto ele estava deitado no sofá, mas foi absolvida por alegações de legítima defesa. Seu marido e vários outros parceiros também morreram em circunstâncias muito suspeitas. William Anse Holstein, conhecido como Bill, e eu vou chamar ele de Bill até o final do vídeo para que vocês não fiquem confusos. Ele namorou a Marjorie no final dos anos 60. Bill era um cara conhecido pelos amigos como uma pessoa muito boa, carinhosa e inteligente. Mas ele foi envolvido em um assassinato em 1977 depois de dar uma arma a um amigo que a usou para matar uma outra pessoa.
Mais tarde, ele tentou destruir a arma, mas obteve imunidade de acusação em troca de seu depoimento. Ele era um faz-tudo e professor de oficina em meio período e fazia parte de um grupo chamado de intelectuais fragmentados, pessoas inteligentes que não eram bem ajustadas. De acordo com uma testemunha, viram Brian saindo da casa dele e os investigadores acreditam que ele participou de um ensaio. Já Floyd Arthur Stoughton é um estuprador condenado de um adolescente deficiente e na época desses acontecimentos ele estava na casa do Bill. Então, voltando para o nosso caso, depois que aconteceu tudo aquilo com o Brian, o caso ficou parado durante meses. Só que em 20 de setembro de 2003, o Bill ligou para a polícia e disse que tinha um corpo congelado em seu freezer. O corpo congelado é identificado como James Rodin. Ele era namorado de Marjorie e foi ela quem atirou nele 2 vezes nas costas. O Bill ele falou para a polícia que a Marjorie falou para ele não falar nada para ninguém e pediu apenas para ele sumir com o corpo. E ele disse que estava tentando ter coragem de ligar para a polícia e denunciar tudo isso. E como o Bill já teve um envolvimento amoroso com a Marjorie, ele disse que ainda sentia um amor muito grande por ela, então por isso toda essa demora. A verdade é que Bill e a Marjorie foram casados por alguns anos, mas não deu muito certo e eles se separaram. Só que mesmo assim, os dois manteram a amizade. E depois de um tempo, a Marjorie encontrou outros homens, outros namorados, enquanto o Bill ele permaneceu sozinho. A polícia começou a investigar a casa do Bill e eles encontraram uma carta de suicídio muito esquisita. Estava escrito o seguinte nesse bilhete: o caso de James não tem nada a ver com o caso do Pizza Bomber. E o Bill, ele ajudou muito a polícia dizendo como foi que a Marjorie matou o James e como ele escondeu o corpo no congelador. Ele disse que ia se desfazer do cadáver, só que ele não conseguiu, entrou em desespero e ele ia cometer suicídio. E por isso tinha essa carta que eu falei para vocês. Então, antes deles se aprofundarem nesse bilhete que foi encontrado, a Marjorie foi presa devido ao corpo congelado. O Kenneth Barnes ele foi interrogado devido à morte de James Rodin, porque o Kennedy ele era amigo dos dois, tanto do James quanto da Marjorie. E ele disse em depoimento que a Marjorie e o James brigavam muito quando eles saíam e certa vez a Marjorie ameaçou o James dizendo que iria matar ele. E ela era muito gananciosa e ela também queria ver morto o seu próprio pai. Só para vocês entenderem, o pai da Marjorie era um homem com muito dinheiro, só que ele tinha tirado a Marjorie do testamento, mas nessa época que aconteceu isso do corpo congelado, ela não sabia dessa informação ainda. Depois de muito tempo que aconteceu o Pizza Bomber e também a história, o caso do corpo congelado, o Kenneth Barnes ele foi preso por tráfico. Só que nesse momento que pegaram ele, foi descoberto que ele tinha ligação com a Marjorie, com o Bill e também com o Brian. E é nesse exato momento que nós encontramos a nossa ligação dos casos. Mas vocês devem se perguntar, mas o que tem a ver um caso com o outro? A Marjorie e o Bill estavam na casa do Kenneth Barnes e eles estavam discutindo uma forma deles ganharem dinheiro. A Marjorie disse ao Kenneth para matar o seu pai porque ela queria receber a herança, mas ele disse que só faria isso se ele recebesse um valor de $250 mil. Então, eles montaram um plano. E pegando esse valor de $250 mil, eles pagariam a Kenneth e ele mataria o pai de Marjorie. O plano deles foi o seguinte: eles pediram uma pizza onde o Brian trabalhava e o Brian chegou no local e entregou a pizza, só que ele ficou esperando receber o dinheiro. Um deles foi pegar a bomba, enquanto o outro estava batendo em Brian. A Marjorie colocou o dispositivo no pescoço de Brian e falou para ele que se ele fosse pego pela polícia, ele deveria falar que foram 2 caras negros que fizeram tudo isso com ele. O Bill entregou os bilhetes contendo as instruções e a Marjorie e o Kennedy que colocaram uma camiseta no Brian para que ninguém pudesse ver essa bomba que estava no pescoço dele. O Bill disse a Brian que usasse a bengala para se proteger. Ela era uma arma disfarçada. E, gente, o FBI disse que essa bengala realmente funciona e funciona perfeitamente. Então o Brian ele saiu desesperado enquanto os outros foram para suas casas esperar o resultado desse assalto.
Essa versão que eu acabei de falar para vocês foi confirmada por Kenneth Barnes, só que a polícia pensou em outras coisas que eu vou falar para vocês. Para a polícia, o Bill ele foi o mentor do roubo e provavelmente fez a bomba, porque eles foram na casa dele e encontraram materiais de fabricação de bombas. E eles também acreditam que o Bill que fez a arma em formato de bengala. Gente, eu encontrei diversas versões de como colocar a bomba no Brian. Então eu vou falar mais uma para vocês. Disseram que foi o Floyd que carregou a bomba para fora da garagem do Bill e foi o Bill que colocou essa bomba no pescoço de Brian. Então o Floyd sabia do roubo, mas ele recebeu imunidade da acusação e foi liberado. Os promotores nunca o chamaram como testemunha nos julgamentos, dizendo que ele estava doente na época. Vocês lembram que no início eu falei que a polícia foi até a casa de Brian e lá eles vasculharam, encontraram uma listinha e tinha o nome de 2 prostitutas e uma delas se chamava Jessica. Ela foi procurada pelo FBI diversas vezes para depor no caso. Eles acreditavam que ela poderia ter algum envolvimento com esse caso ou que soubesse de alguma informação importante sobre as investigações. Só que ela não foi encontrada e só foi investigada anos depois, quando foi presa por posse de cocaína. Mas para um documentário, a Jessica disse que conhecia o Brian e que eles tinham algo especial. Ela disse que no dia que teve a reunião para realizar o roubo no banco, eles estavam procurando uma vítima para colocar o colar de bomba. Ela disse que o Brian era o cara mais banana. Gente, foi essa palavra que ela usou. E ela disse que ele seria perfeito. Ela contou que Brian era inocente, que ele não sabia de nada do que estava acontecendo e que ele só entrou nessa calça ao tesouro porque ele era manipulável e muito ingênuo. O Kenneth Barnes foi entregue à polícia por um membro de sua família. Ele teria confessado participação no assalto de 2003, mas disse que tudo foi ideia de Marjorie. E depois dessa informação, gente, a Marjorie pegou prisão perpétua. Seu advogado disse que ela sofria de múltiplos transtornos de personalidade e ela tinha dificuldade em dizer a verdade. O Kenneth Barnes, ele sofria de diabetes e ele morreu na prisão em 20 de junho de 2019 com 64 anos de idade. A Marjorie morreu de câncer de mama na prisão no dia 4 de abril de 2017, com 68 anos de idade. E o Bill, ele morreu de linfoma no dia 30 de julho de 2004, aos 60 anos de idade. E, gente, até hoje a família do Bill acredita que ele é inocente, ele não sabia de nada e ele foi obrigado a fazer a participação nesse crime que ficou conhecido como Pizza Bomber. É isso aí, investigadores, esse foi mais um caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um caso muito esquisito, muito bizarro, mas eu achei super interessante trazer ele aqui para vocês. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!